Se a pessoa é pastor de uma igreja e a página da Wikipédia dela tem uma barra de rolagem, é porque ela fez coisas muito boas ou muito ruins. Hoje, vamos falar sobre Lamar Vitead, um homem que dirige carros caros, mora em mansões, foi roubado de quase $500 mil em joias e ainda assim, continua repetindo os mesmos erros. Esse é o homem que a mídia apelidou de Bispo do Blim. Um pastor do Brooklyn que viveu uma vida de luxo, mas que agora trocará seus ternos de grife pelo uniforme da prisão. Lamar Vitead começou sua trajetória acadêmica estudando contabilidade e videografia na Eastern New Mexico University, mas logo retornou para Nova York, onde encontrou sua verdadeira vocação. Ele frequentou o New York Theological Seminary, onde completou um curso de ministério em serviços humanos e se tornou capelão licenciado no estado de Nova York, além de ser oficial de casamentos e funerais. Um currículo impressionante, né? Agora imagine a cena. Você está no supermercado e vê um Rolls-Royce chegando. Sai um homem de terno impecável, usando um Rolex dourado, vários anéis enormes e uma corrente chamativa. Sua primeira reação é pensar: esse cara é famoso? E aí você pergunta para alguém, o que ele faz da vida? Aposto que a última coisa que você esperava ouvir é que ele é pastor. Não é um trabalho que normalmente associamos a fortunas, a menos que algo de estranho esteja acontecendo. Mas, claro, essa não é a primeira nem a última vez que vemos alguém que deveria ser uma autoridade moral se enriquecendo às custas de quem deveria estar ajudando. Agora, vamos voltar a 2004. A polícia do condado de Suffolk começou a receber um número alarmante de queixas de moradores cujas identidades estavam sendo roubadas. 9 pessoas relataram que alguém estava usando seus dados para comprar carros novos, especificamente Range Rovers. Estamos falando de milhões de dólares em fraudes. Não era um pequeno golpe. A fraude somava cerca de $2 milhões em empréstimos falsos. A polícia logo prendeu um homem chamado Copela, que estava envolvido com identidades roubadas, mas ele não era o responsável pelos Range Rovers. Porém, ele morava no mesmo endereço que um homem chamado Lamar Vitead. Conforme a polícia investigava Vitead, descobriram que ele havia pegado um empréstimo pessoal de $200 mil de 2 indivíduos privados, e quando se recusou a pagar, eles entraram com um processo. O tribunal ordenou que Vitead pagasse $366 mil. E adivinhem, até 2022, ele ainda não tinha pago. Em 2004, durante a investigação, a polícia finalmente reuniu provas suficientes para prender Lamar Vitead, acusado de uma extensa operação de fraude e roubo de identidade. E, ironicamente, ele foi preso enquanto dirigia um Range Rover, provavelmente um dos veículos comprados com identidades roubadas, parte de um golpe que envolveu mais de 50 vítimas em 3 estados e somava $2 milhões. Durante a busca na casa de Vitead, avaliada em quase $500 mil, a polícia encontrou uma pistola 9mm roubada e um colete à prova de balas. Na época, Lamar afirmava estar no ramo da música, mas logo descobriu que seu verdadeiro destino era o ramo prisional. O negócio estava prosperando. Em 2008, ele foi condenado a 5 anos de prisão no Sing Sing Correctional Facility por 10 acusações de roubo de identidade, sendo liberado em 2013. Após sair da prisão em 2013, Lamar Vitead parecia estar mudando de vida. Ele tretava sobre eventos para apoiar a juventude do Brooklyn, um projeto no qual estava diretamente envolvido e do qual era o palestrante principal. Nos meses seguintes, ele se apresentava bem vestido, mas de forma moderada. Muito ativo em sua comunidade, ele parecia estar tentando ser um exemplo para os jovens. Essa poderia ser uma história realmente inspiradora, de alguém que errou e deu a volta por cima. Mas, por volta de 2015, algo começou a mudar. A aparência de Lamar ficava cada vez mais extravagante, cruzes cravejadas de diamantes e uma exibição de grande riqueza. Um exemplo disso foi uma campanha de distribuição de perus, onde ele apareceu vestindo-se de forma luxuosa, o que criava um contraste estranho entre a mensagem e a ação. Até esse momento, não havia nenhuma evidência de irregularidades, apenas um pastor que gostava de joias e de ostentar riqueza. Mas isso levantava perguntas, especialmente porque o salário de um pastor dificilmente banca tal estilo de vida. Com o passar do tempo,
Suas postagens nas redes sociais mostravam Lamar Vitead com correntes cada vez mais caras, relógios luxuosos, carros extravagantes e mudanças diárias de guarda-roupa com marcas de grife. Ele até começou a investir em grandes imóveis. Imóveis são o caminho. Eu vou dar aula sobre isso. Siga-me. Eu sou o Bispo Lamar Vitead e eu acabei de comprar meio quarteirão. Vamos lá, gente. Deus é bom. 2022 é o ano. Após isso, o Twitter de Lamar Vitead ficou praticamente inativo até o início de 2021. No entanto, ele continuava ativo no Instagram, postando vídeos semelhantes e promovendo o que ele dizia ser um trabalho de ajuda às pessoas, oferecendo conselhos e posando ao lado de celebridades. Tudo parecia estar indo bem para ele, até julho de 2022, quando, durante um culto que estava sendo transmitido ao vivo, e que não podemos mostrar aqui por causa das políticas de conteúdo do YouTube, Lamar e sua esposa foram assaltados por homens armados. Esses homens levaram suas joias, incluindo um Rolex avaliado em $75 mil e uma corrente Kevin Link de $399 mil, que ele estava usando enquanto pregava. Felizmente, 2 dos suspeitos foram presos em conexão com o roubo. Infelizmente, um deles foi morto durante um confronto com os US Marshals em 2024. É estranho, para dizer o mínimo, alguém usar $500 mil em joias enquanto dá um sermão em uma igreja. O que aconteceu depois foi ainda mais interessante. Como resultado do roubo, Lamar processou um radialista local em $50 milhões por difamação. No processo, ele alegou que o apresentador o acusou de ser traficante de drogas e de usar a igreja para lavar dinheiro, o que, segundo Lamar, fez com que ele perdesse fiéis e, consequentemente, renda. E essa parece ser uma tendência recorrente, porque não foi a primeira vez, nem a última, que Lamar processou alguém. De acordo com um artigo da Rolling Stone, ele entrou com mais 2 processos de $20 milhões cada contra 2 youtubers, alegando que eles o difamaram ao chamá-lo de golpista. Entre as alegações feitas estavam que ele não tinha sido realmente assaltado, que ainda possuía as joias, que ele era um traficante de drogas e que estava envolvido com gangues de rua como os Bloods. Agora, obviamente, eu não sei nada sobre essas alegações. Só posso compartilhar os fatos conhecidos. Vamos falar sobre algumas das alegações feitas pelo governo federal dos Estados Unidos em 2004, quando Lamar Vitead foi preso por roubar identidades e usar esses dados para obter empréstimos fraudulentos. Crimes federais que ocorreram objetivamente. Mas, claro, ele não gostava que as pessoas mencionassem isso, assim como não gostou quando a Rolls-Royce impactou seu crédito por atraso em um pagamento, o que, adivinhem, também resultou em um processo. Parece que uma das coisas que Lamar realmente gostava era processar pessoas. Mas, segundo o governo federal dos Estados Unidos, havia algo que ele apreciava um pouco mais: cometer crimes. A acusação foi tornada pública em 19 de dezembro de 2022 e começou com uma acusação bastante contundente. O documento afirmava que Lamar prometeu retornos financeiros sobre investimentos de suas vítimas, mas, entre aspas, defraudou as vítimas ao levar seu dinheiro e outros bens sem a intenção de investir, devolver ou enriquecer as vítimas. As evidências começam em abril de 2020, quando o Distrito Sul de Nova York alegou que ele tomou $90 mil de uma mulher que frequentava sua igreja no Brooklyn. Esse dinheiro deveria ser usado, em primeiro lugar, para conseguir uma casa para ela e seu filho. Mas, após o dinheiro ser transferido de sua conta de aposentadoria, Lamar gastou tudo com, entre aspas, bens de luxo e roupas para seus próprios fins. De acordo com os documentos, a mulher pediu que ele devolvesse o dinheiro, mas ele se recusou. Em seguida, tentou solicitar $500 mil de um empresário para uma participação em uma transação imobiliária, alegando que receberia, entre aspas, ações favoráveis do governo da cidade de Nova York que os enriqueceria ambos. Isso, segundo os promotores dos Estados Unidos, era claramente falso. O documento continua afirmando que o mesmo empresário que ele tentou enganar. Ele então foi ameaçado com violência se não entregasse $5 mil em dinheiro. A acusação prossegue afirmando que ele mentiu para os agentes federais durante a busca em sua casa, alegando que só tinha um celular, sabendo muito bem que havia outro telefone na casa que ele usava ativamente, e que, com certeza, continha evidências usadas contra ele no caso federal.
As acusações incluíam 2 contagens de fraude eletrônica, uma de extorsão e uma de fazer declarações falsas materiais. Além disso, durante o julgamento, foi descoberto que Lamar também usou registros bancários falsos para tentar obter empréstimos fraudulentos. Basicamente, ele estava cometendo uma série de crimes financeiros, levando dinheiro de pessoas que confiavam nele, frequentadores da igreja, além de empresas e bancos locais. Para ele, não parecia importar que essas pessoas o viam como um guia, como um homem digno de confiança. Ele teve uma segunda chance quando postou no Instagram alegando ter sido falsamente preso todos aqueles anos atrás por seu caso anterior de fraude. Ele estava em uma posição de poder social, uma instituição de poder que usou sobre as pessoas como um representante nomeado da igreja, enriquecendo-se às suas custas. O que ele fez com aquele dinheiro não foi ajudar as pessoas. Foi comprar imóveis, carros, joias, encontrar celebridades e postar sobre isso no Instagram, exibindo sua riqueza para seus seguidores. Riqueza que, em parte, veio de ganhos ilícitos. Após o julgamento, Lamar Vitead, também conhecido como Bishop Blin, foi considerado culpado por um júri unânime em todas as 4 acusações. Sua sentença estava marcada para julho de 2024, onde cada acusação pode resultar em uma pena máxima de 20 anos, exceto a de fazer declarações falsas, que pode resultar em 5 anos. O líder da igreja foi considerado culpado por fraude eletrônica, tentativa de fraude eletrônica, tentativa de extorsão e por mentir a agentes federais em um julgamento concluído em março deste ano. Além da pena de prisão, ele deverá restituir $85 mil às vítimas e pagar uma multa de $95 mil, sendo ainda submetido a 3 anos de liberdade condicional após o cumprimento da pena. Lamar foi condenado a 9 anos de prisão. Infelizmente para Lamar, os problemas não acabam aí. Ele também foi acusado de exibir documentos confidenciais do caso e fazer, entre aspas, ameaças veladas contra um de seus acusadores, recitando versículos da Bíblia. Portanto, resta saber quanto tempo o Bishop Blin ficará na prisão, embora certamente seja um bom tempo, considerando que agora é um reincidente. Ele provou ao longo de mais de 2 décadas que, quando tem a oportunidade de enriquecer, ele aproveita com ambas as mãos, enquanto veste um terno com logotipo da Gucci e prega sobre quão bom Deus é pela vida que leva, dizendo às pessoas que elas só precisam sair e lutar por isso e que Deus as ajudará. Mas isso serve como um aviso. Se seu pastor, cujo salário médio segundo o Google é de cerca de R$ 2.071, podendo chegar até R$ 4.918, e cuja média salarial no Brasil é de R$ 2.910, está todo blingado, dirigindo um Rolls-Royce, comprando meio quarteirão de imóveis e postando sobre suas correntes caras nas redes sociais, é provável que ele esteja complementando sua renda de alguma forma, e essa fonte pode ser você. Vou deixar na tela o vídeo sobre os escândalos da Nestlé. Espero que tenha gostado do conteúdo. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Te vejo em breve. Meu nome? Um dia Você saberá. você está na Na Castor TV, o canal que une você ao mundo em um só lugar.